me esqueci de salvar e eu acho que eu perdi, porque ela fica só uma semana na nuvem, e aí eu tenho que baixar. Enfim, hoje já botamos então para gravar nosso quarto encontro, tela cheia. Tudo certo aí? Ana, tu está com a mãozinha levantada porque tu queres fazer alguma pergunta? Não, professora, eu tinha levantado para falar que eu iria à aula, esqueci de abaixar. Ah, tá. Eu achei que abaixava automático. Às vezes a Pois gente é, eu também, pergunta, mas... e de repente, quando eu vejo, já baixou, então quer dizer que é porque todo mundo é rapidinho mesmo. Sim. Ah, então tá. Ana, e as gurias, será que já estão vacinadas para a gente fazer aquele nosso encontrinho? Não sei, eu vacinei hoje a segunda dose lá na PUC. Ah, eu vi que estão vacinando, coisa boa. Então, mais um pouquinho já vai estar com a imunidade mais forte, né? Acho que umas 2 semaninhas. Uhum. E que bom, que bom. Então tá, pessoal. Então, assim, recapitulando, né? Começamos para abordar as questões de arquitetura de interiores, falamos já sobre a parte, fizemos aí uma espécie de um panorama, uma trajetória, uma parte mais histórica do design de imobiliário, chegando até os dias de hoje e pensando e falando das últimas tendências. Depois, nós falamos sobre materiais de revestimento, de acabamento, né? Vimos os materiais tradicionais e as novidades que temos aí à disposição para usar nas especificações de projeto. Vocês estão fazendo 2 exercícios sobre essas aulas. E a terceira aula, que compõe essa etapa, a primeira etapa aí do semestre, é sobre iluminação, também vai ter um exercício específico. Acho que todos concordam, né? A iluminação, ela realmente pode transformar os ambientes. E a ideia é que juntos a gente veja um pouco sobre os tipos de lâmpadas. Praticamente hoje a gente poderia dizer que tudo é tecnologia LED. Mas vamos dar um passinho atrás e olhar diferentes tipos de lâmpadas para vocês entenderem um pouco melhor sobre fluxo luminoso, intensidade luminosa, temperatura de cor, índice de reprodução de cor, watts e volts. E aí vocês vão ver que a gente vai começar mostrando diversos tipos de lâmpadas e o seu uso, para depois perceber que hoje todas elas foram, vamos dizer, transformadas ou se reproduz todos esses efeitos com a tecnologia LED. Mas para entender os tipos de lâmpadas, vamos dar esse passo um pouco atrás e olhar aí as lâmpadas antes da era LED. Vamos começar falando sobre fluxo luminoso, intensidade luminosa de uma lâmpada, tá? Então, vocês têm disciplina de projeto de elétrica, talvez deem alguma passada nesse conteúdo. De qualquer forma, a gente fala, né, em lumen, né, que é o fluxo luminoso, a quantidade total de luz emitida a cada segundo por uma fonte luminosa. E aí tem algumas planilhas que a gente pode consultar que relacionam o uso daquele ambiente com quantidade, então, necessária de iluminação, tá? Então, fluxo luminoso. E a intensidade luminosa, então, concentração de luz em uma direção específica. Então, isso vai aparecer daqui a pouco. E o que é, então, a eficiência energética, né? A gente tem que dividir o fluxo luminoso e a potência que é consumida pela lâmpada. Vejam aqui nessa tabela diversos exemplos. A gente começa, o primeiro exemplo ali no gráfico, que está a marcação mais baixinha, é a incandescente. Daqui a pouquinho vamos detalhar esses nomes. Talvez todos vocês conheçam, né? Quando a gente fala, se eu pedisse agora para cada um de vocês, desenhem uma lâmpada, duvido que vocês iam desenhar um diodo, um LED, ou que vocês iam desenhar uma fluorescente, aquelas tubulares. Eu aposto, desenha uma lâmpada, todo mundo ia desenhar aquele símbolo tradicional, né, de uma incandescente.
Depois das incandescentes, nós temos as lâmpadas halógenas, então, que são um pouco mais eficientes que as incandescentes. Depois nós temos as mistas, as de mercúrio, as de flúor, as do lux, as de vapor metálico, luminux, sódio. Então, é uma variedade, e aí, dependendo do uso, das dimensões, a gente vai escolher uma ou outra. Então, vamos atentando para esses aspectos, daqui a pouco a gente vê exemplos. E a temperatura da lâmpada. Então, as incandescentes, né? Então, se dizia que tinham 2.000 Kelvin. As halógenas, 2.700, 3.000. HQL, 3.600, 4.200. HQI, 5.200. A temperatura de da cor da luz do dia fica entre 5.600 e 6.000 Kelvin. Então, a lâmpada, às vezes, ela é mais alaranjada, amarelada, branca, e aquele branco que chega a ficar até azulado. Então, é importante a gente entender tudo isso aqui ainda antes de termos as lâmpadas LED. As lâmpadas LED hoje conseguem reproduzir todas essas temperaturas de cor. Vejam ali que a lâmpada incandescente, eu vou achar difícil se alguém de vocês ainda tiver em casa. Bom, eu admito, eu tenho ainda. Aqui na minha casa, uma ou outra incandescente, é uma incandescente que chamava espelhada, e aí tem um outro ponto, assim, que não é muito usado, que eu acabei deixando. Realmente é uma lâmpada, hoje em dia não se encontra mais para comprar, ela é uma lâmpada que aquece muito. Quando a gente fala aqui temperatura de cor, a gente não está falando do quente e frio da sensação ao toque, é uma questão visual. Tá? Da gente enxergar, né, a luz mais alaranjada ou mais esbranquiçada. Mas a incandescente, ela tem essa característica, ela realmente aquece. É como se fosse, ela tem filamento, é como se fosse um foguinho que tem ali dentro. E aí essas lâmpadas incandescentes, elas não são mais produzidas, elas foram inclusive proibidas, elas geravam muito resíduo, elas gastavam muita energia, estragavam com muita facilidade, exigindo substituição, gerando, então, muitos resíduos. Então, elas foram, aos poucos, sendo substituídas. Uma ou outra ainda existe, foram criadas lâmpadas que reproduzem, copiam a estética das incandescentes, mas já com outras tecnologias, né? Que são as lâmpadas vintage. Então, vamos pensar assim, temos uma gama de possibilidades de lâmpadas. Uma das coisas que a gente leva em consideração é a eficiência energética, para poder especificar o tipo de lâmpada. Outra coisa que a gente leva em consideração, a temperatura de cor, que temos que ter em mente. A luz do dia é uma luz como se fosse um sol, né? Em céu claro ao meio-dia. Ela fica ali entre 5.600 e 6.000 Kelvin. E aquela lâmpada mais antiga, incandescente, com aquela luz mais quente visualmente, eram as incandescentes. Hoje, quando a gente vai comprar qualquer lâmpada, a gente escolhe entre a luz com a aparência amarelada, neutra ou branco, aquele branco farmácia. Branco farmácia acima de 4.500 Kelvin, o neutro de 3.500 a 4.500 Kelvin, o amarelado de 2.500 a 3.500 Kelvin. Temperatura de cor. Então, é a aparência dessa luz, que pode ser dita quente, fria. As quentes, mais amareladas, mais avermelhadas. As frias, mais azuladas. Então, tem vários desses gráficos que a gente está mostrando aí para registrar, né, para fixar
essas nomenclaturas. Aqui a imagem está um pouquinho fora de foco, mas são duas situações, né, aonde a luz do ambiente está bastante branca, chamada então a cor fria, que vai ter uma temperatura mínima lá de 4.000 Kelvin, e a quente. Sensação, isso é sensação, não tem a ver com temperatura que a gente sente, né, do tato, ou de temperatura de sentir frio, sentir calor. É a sensação visual. E quando a gente especificar as lâmpadas, as luminárias, a gente vai levar em consideração isso. Temperatura de cor e o índice de reprodução de cor. Diferentes tipos de lâmpadas, a gente enxerga a luz artificial mais ou menos próxima da natural. Então, quando a gente quer escolher, né, quer escolher uma cor, o ideal é a gente chegar perto de uma janela, que é onde a gente vai ver, né, com a luz do dia, a gente vai ver essa cor da maneira mais fidedigna. E aí, quando a gente quer especificar cores, a gente tem que fazer testes dessas cores próximo da janela, afastado da janela, em parede mais próxima de lâmpadas. Então, vejam, as diferentes luminárias, diferentes lâmpadas influenciam, né, na tonalidade da cor. Às vezes a gente olha num catálogo e é uma situação e aplicado no ambiente é outra. Isso tem a ver com a iluminação natural e iluminação artificial. E é junto, quando a gente olha, é junto da iluminação natural que a gente consegue ver essa cor aí, o mais fidedigna do que realmente, né, ela é. Quanto maior for o índice de reprodução de cor, né, de uma determinada lâmpada, aí isso a gente vai usar para escolher. Então, por exemplo, as lâmpadas incandescentes têm um bom índice de reprodução de cor. E quais ambientes a gente quer um bom índice de reprodução de cor? Em locais onde se faz teste de cores, lojas, residências, escritórios. Aonde que a qualidade do índice de reprodução de cor pode ser razoável? Áreas de circulação, escadas, oficinas, ginásios. Onde que pode ser esse aspecto não é tão importante, regular? Postos de gasolina, depósitos. Aonde que não tem necessidade de um bom índice de reprodução de cor? Nas vias de tráfego, nas ruas, nos canteiros de obras, nos estacionamentos. Então, a característica que a gente vai escolher das lâmpadas tem que levar também isso em consideração. Então, as halógenas e as incandescentes dão praticamente 100%, né, o índice de reprodução de cores, então elas permitem que a gente veja as cores com muita fidelidade. LEDs e fluorescentes, 80%, metálicas, 70%, daqui a pouco vai aparecer, mistas, 60%, lâmpadas de mercúrio e sódio, 20%. Então, são diferentes os tipos de lâmpadas que a gente usa dentro de casa, nas ruas, em área externa, em praças, aquelas luminárias altas, né? Muitas vezes a gente usa vapor de sódio, vapor de mercúrio. E ali a gente já sabe, então ela é adequada para aquele uso, mas ela não vai ter um bom índice de reprodução de cor. E nas lâmpadas vem essas informações. Então, essa introdução é vocês perceberem que quando for importante obter essa informação, vem ou gravado na caixa da lâmpada ou na própria lâmpada. Então, vai fazer parte do exercício da disciplina vocês terem contato, pegarem algumas lâmpadas em casa. Então, essa é a ideia, vocês vão ver que o exercício está todo focado nisso, descobrirem aí algumas informações e avaliarem se a iluminação e se a distribuição está adequada e também podem propor melhorias. Então, já estou adiantando aí um pouquinho que esse vai ser o exercício. Depois a gente lê juntos o enunciado.
Essa é uma parte mais bem inicial, mas só para ter certeza aí de que vocês não vão confundir. Por exemplo, não se pode confundir watts com volts, né? Então, os watts, quantidade de energia que uma lâmpada consome para funcionar. Exemplos, né? Vamos de novo falar das incandescentes, que é a primeira lâmpada essa, com filamento. As fluorescentes, que num primeiro momento sempre eram essas tubulares, e depois que vieram as famosas econômicas, né, com soquete, que mostra na imagem, e as que a gente vê muito atualmente, que são as lâmpadas LED. Então, vejam algumas comparações. A gente consegue comparar uma lâmpada incandescente de 15 watts com uma fluorescente que vai gastar 3 watts para funcionar e com uma de LED que vai gastar 1 watt. Então, a tecnologia permite com que se consuma menos energia para dar a mesma quantidade de iluminação. Então, aí mais uma tabela. Então, tudo isso são comparativos que nos ajudam a perceber, né, que realmente o LED é uma tecnologia que já está aí, eu diria, há uns 10 anos, né, com força total, e hoje em dia nem se questiona, e excepcionalmente a gente usa alguma outra lâmpada que não seja de tecnologia LED. Então, assim como, quer ver, uma lâmpada de 90 watts incandescente, né? Então, ela estaria consumindo 90 watts para ligar essa lâmpada. Se ela for fluorescente, estamos falando de 19 watts. Se ela for LED, 9 watts. Então, com toda essa tendência aí de nós nos preocuparmos com sustentabilidade, né? O LED veio aí para ficar. Quanto maior o número de watts, maior é o gasto, né, na conta de luz. Outra comparação interessante, a LED versus incandescente. Então, a incandescente é a primeira lâmpada, aquela que reproduz como se fosse o fogo, porque ao mesmo tempo que ela ilumina, ela emite calor. E o LED, né, que são os diodos emissores de luz, que a gente vai ver daqui a pouco vários exemplos, que vocês já têm isso incorporado certamente nas casas de vocês. Então, para produzir 800 lumens, a gente precisa 60 watts de uma lâmpada incandescente e 13 watts se for uma lâmpada LED. Tá? Então, mostrando aí realmente a economia. Além disso, os LEDs, eles trazem um apelo muito grande aí também no sentido de durabilidade, né? Então, também, as lâmpadas incandescentes, vou sempre pegar os extremos. Os extremos são incandescente e LED. A incandescente é a que mais consome energia, a que menos dura, mas ela dá uma luz bonita, que deixa a gente com uma cor bonita, mais quente, mais avermelhada. Então, uma lâmpada incandescente, ela tem uma vida útil de 1 ano. Comparando com uma lâmpada LED, que tem uma vida útil entre 15 e 25 anos. Uma lâmpada incandescente, ela tem um gasto, estando funcionando, ela tem um gasto X de luz, de watts. A LED economiza até 80% desse gasto. O que aconteceu no início das lâmpadas LED? Ela não tinha ainda uma luz com uma boa temperatura de cor, que agora já tem. Então, não era em todas as situações que a gente conseguia usar em arquitetura de interiores a iluminação LED. Hoje, a tecnologia já avançou e a gente vai falar de lâmpadas dicróica, de lâmpadas AR, de lâmpadas par 20, todas elas hoje já existem dicróica LED, AR LED, par 20 LED. E as voltagens, né? Dependendo da cidade, a gente tem aí diferentes unidades de tensão elétrica, pode ser 110 volts, pode ser 220 volts. Tipos de lâmpadas.
Ó, aqui eu falei incandescente, que eu ainda tenho em casa, é essa espelhada, essa bem no meio da figura, que ela vai embutida num spot, até hoje ainda não... É um ponto, se eu não me engano, que a gente quase não usa, que ainda está ali e ainda tem essa incandescente. Mas, realmente, o gasto de energia e a baixa durabilidade é que fizeram elas saírem aí de serem produzidas. Então, essas incandescentes, elas são as lâmpadas mais tradicionais, podem ser refletoras e podem ser as halógenas. Outra curiosidade também, uma outra lampadinha mais antiga que eu tenho em casa é numa luminária para leitura, que é uma Alopim, vai aparecer daqui a pouco. É a que está, nesse momento, em direção ao meu rosto, que eu acho que dá uma luz legal. Até vou mostrar para vocês, ó, se eu desligo, olha como eu fico bem mais sombreada, né? Eu acho que ela dá uma luz legal. Então, tá aqui uma Alopim. As lâmpadas incandescentes não são as tradicionais, podem ser refletoras ou halógenas, produzem calor e têm um considerável gasto de energia, mas é uma luz agradável. Quais seriam, vamos dizer, vantagens, né? Elas têm um funcionamento imediato. O que isso quer dizer? Você já deve ter visto que tem algumas lâmpadas que a gente aciona e elas demoram um pouquinho até acender. Elas têm um índice de reprodução de cor de 100, quer dizer, elas reproduzem com fidelidade a cor. Elas têm um baixo custo inicial, apesar de que lembra daquela tabela, é 1 ano de vida contra de 15 a 25 anos da LED. Elas podem ser facilmente controladas por dimmers. Não sei se todos vocês sabem. Quem é que sabe o que é um dimmer ou dimmerizar a iluminação? Poder ajustar a intensidade, né? Isto. Então, assim, no interruptor, a gente liga e desliga a luz. Tem alguns interruptores que é um botãozinho que tu gira para um lado e para o outro, e aquela lâmpada de 60 watts, tu consegue fazer ela ficar mais fraquinha ou na sua potência máxima. Então, esse controle da iluminação é muito legal. Para a arquitetura de interiores, é um efeito também desejado. Agora, atualmente, tem também já uma série de lâmpadas LED que podem ser dimerizáveis. Elas têm um custo um pouquinho mais alto. Quais seriam as desvantagens das lâmpadas incandescentes? Elas têm baixa eficiência luminosa, isso quer dizer, elas dissipam muito calor. Já tiveram a experiência de tocar numa lâmpada incandescente? Ela fica pelando, não dá para a gente tocar. Queima. Enquanto que a LED não, ela não emite esse calor todo. Outra desvantagem principal é a vida útil curta, tá? Se comparar com fluorescente e com LEDs. Sensíveis a choques e vibrações. Já tiveram também a experiência de ver o filamento arrebentado dentro da lâmpada? Qualquer coisinha... quase eu acho que vocês não têm mais esse contato, né, com as lâmpadas incandescentes. E elas sofrem mais variação, aí dependendo da tensão da rede. Mas é quase assim uma parte, assim, é importante que vocês conheçam, saibam que as primeiras lâmpadas, as incandescentes, tinham essas características. E nas LEDs, então, se busca, né, com a tecnologia LED, essas vantagens, né, onde se possa usar dimmers, aonde se tenha um bom índice de reprodução de cor. Halógenas, que inclusive é essa que eu falei, a Bipino, essa halógena em cápsula, que está aqui focando no meu rosto, elas são incandescentes, só que elas têm dentro um filamento de tungstênio, e ali tem um gás. E aí essa, com o start, né, do início da energia, ela faz aí com que esse gás se transforme, então, e acenda aí a luz. Então, ela se destaca pelo seu brilho, cria contrastes muito ricos, ilumina áreas em um ambiente claro e brilhante. Aqui vários tipos, então, e quem for trabalhar um dia com design de luminárias, é importante também conhecer,
né, para que a gente possa aí proporcionar, de repente, determinado design de luminárias, a gente pode precisar querer usar uma halógena palito. Tá? Então, halógena em cápsula, também chamada como bipino, que tem aqueles 2 pininhos, halógena palito, dicróica, par 20 e AR. Percebam que esses 3 últimos das fotos que eu estou mostrando aqui, dicróica, par 20 e AR, elas têm refletores dicróicos, então elas refletem grande parte da radiação e transmitem aproximadamente 65% da radiação térmica é para trás. Então, ao invés de jogar essa radiação para frente, como seria uma incandescente, ela vai para trás. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né, quando bota esse tipo de iluminação embutida em móvel. Para a arquitetura de interiores, a gente gosta muito de especificar AR e dicróicas. São as chamadas lâmpadas de destaque. A gente usa em paredes, para destacar, né, paredes, destacar móveis, destacar objetos. Então, essas halógenas AR, e ali tem uma fotinho aí para vocês verem, elas usam transformador, elas têm ali dentro, ela é redondinha, mas ali dentro ela tem uma bipino pequena e tem esse refletor de alumínio. E pode ter uma capa também anti-ofuscante para quando se a gente olhar diretamente para a luz, para não ficar ofuscante. Então, ali alguma imagem mostrando uma característica dessas lâmpadas AR é que ela dá uma luz em formato de cone. Vejam a projeção na superfície da mesa, que fica bem marcadinha essa forma circular. Então, são efeitos que muitas vezes a gente quer, né, explorar na ambientação. As dicróicas, ou mini dicróicas, né, elas também são dentro da família das incandescentes, elas são halógenas, elas têm um refletor dicróico, que é essa parte, então, toda como se fosse um cromado, um prateado. Ela filtra a radiação UV, tá? E aí, de novo, elas emitem, a maioria delas emite o calor para trás, para dentro do forro. O terceiro tipo dessas halógenas, então, AR, dicróica e par. A par 20, par 30, par 38. Também a gente gosta bastante de especificar, ela é dimerizável, ela dá, então, ela consegue dar um feixe de luz fechado, pode dar efeitos de luz, é uma iluminação bastante brilhante, tá? Então, esse tipo de iluminação a gente usa em sequência para fazer marcações, como a gente vê aqui nas imagens. Então, primeira família de lâmpadas que a gente olhou é da família das incandescentes e que a gente usa muito em ambientação de interiores, as halógenas. Para luminárias, para design de luminárias, halógena cápsula, halógena palito, para iluminação de ambientes, para tirar partido, gerar efeitos com os focos de luz, a gente usa dicróica, par e AR. As ARs dão esse foco bem marcado na superfície, né, onde a iluminação está incidindo, fica bem delimitada. As AR. As dicróicas a gente usa em sequência. E as par 20 a gente também gosta de usar em linha, mas ela já dá um facho de luz um pouquinho mais aberto, ou melhor, tu regula, né? Ela pode abrir 10 graus ou 30 graus esse facho de luz. Outra família, lâmpadas de descarga. São as fluorescentes, que são aquelas tubulares, ou as compactas, que são as famosas lâmpadas econômicas, né? Logo que lançaram, ela ganhou esse apelido, podem ser as eletrônicas. Depois também são lâmpadas de descarga, de vapor de sódio, ou de vapor de mercúrio, ou multivapor metálico.
Então, as fluorescentes tubulares, né, já tem algumas medidas, né, que são fabricadas de diâmetros. Elas têm, assim como a incandescente, o índice de reprodução de cor é 100, a fluorescente, o índice de reprodução de cor vai de 70 a 85. Ela é mais eficiente do que a incandescente, de 4 a 6 vezes. E a vida média das lâmpadas muitas vezes se dá em horas. Então, aqui mais alguma ilustração, não sei se fica bem visível para vocês, mas a gente está, na própria universidade, a gente está muito acostumado a ver esse tipo de lâmpada aí nas salas de aula, nas circulações, e com o tempo, todas elas, essas fluorescentes, vão sendo substituídas por fluorescentes LED. Tá? Antes de existir as LEDs, já existiam as fluorescentes. Sempre foram relacionadas com uma iluminação econômica. Além da fluorescente tubular, a gente tem a lâmpada T5, muito se usou também em arquitetura de interiores, ela tem um diâmetro um pouquinho menor, tem uma boa reprodução de cor. As fluorescentes precisam que se use reatores, normalmente embutidos nas luminárias ou no forro. Alguns exemplos aqui, né, de como se pode tirar partido, explorar as lâmpadas fluorescentes. Muitas vezes a gente imagina elas assim dentro dessas luminárias, bem como a gente tem na sala de aula, como se fossem umas caixas metálicas e as lâmpadas ali. Mas esse é um exemplo bem legal de um projeto em Munique que mostra aí se tirando partido das fluorescentes formalmente, né, desse tipo de iluminação, esse tipo de lâmpada. Também acho legal mostrar esse outro exemplo, onde existe um projeto de forro e as lâmpadas inseridas nesse projeto. De novo, dentro da ideia de forros aparentes, as lâmpadas, ora em caixas de acrílico, que a gente consegue ver, estão no sentido paralelo aí da imagem, ora o próprio tubo aí fazendo um desenho, é um desenho que gera de luz. Durante muito tempo se usou fluorescentes também em sancas e as fluorescentes compactas. Essa sim, imagino que aí todos devam ter em casa, porque aí sim são as famosas chamadas lâmpadas econômicas, e elas vêm com um soquete, então elas entraram para substituir as incandescentes que queimavam muito mais fácil, que gastavam muito mais energia. Mas o funcionamento dessa fluorescente compacta, ela é o mesmo da fluorescente tubular. A diferença é que ela tem um bulbo compacto, ela tem um índice de reprodução de cor maior do que 80, isso é muito bom, e tem uma longa durabilidade. Essas lâmpadas multivapores metálicos. Então, vejam que essa imagem é uma situação onde eu estou dando um banho, a gente diz assim, um banho de luz nesses vasos, é como se fosse uma exposição. Então, esse tipo de lâmpada é muito usado para fachadas, para vitrines. Então, elas são ideais para onde se deseja esse chamado banho de luz ou pacote de luz elevado. Então, são as HQIs, fachadas e vitrines. Então, aqui alguns exemplos, né? Principalmente, né? Onde em final de tarde ou à noite, onde no ambiente externo está escuro, essa luz realça a vitrine, a fachada, e cria um efeito de luz e sombra, né? Ressaltando as texturas, como é o caso dessa imagem, dessa fachada de loja. Então, dito isso, vamos entrar no mundo LED. Eu precisava saber se para vocês, hoje, que a gente está falando de lâmpada, é uma curiosidade que eu tenho, para vocês
sempre existiu LED, lâmpada é LED, ou não, faz sentido que a Cris está falando que tem as incandescentes, as fluorescentes, dicróica, esses nomes vocês já ouviram? Sim. E esse exercício que a gente vai fazer, a ideia é vocês olharem, a princípio, dentro da casa de vocês. A gente bolou esse exercício num tempo de pandemia. Quando não tinha pandemia, a gente fazia esse exercício lá na universidade, era legal, porque tinha uma diversidade grande de lâmpadas para buscar, né, exemplos. Mas em casa faço esse exercício. Mas entendam que de 10 anos para cá é que surgiu o LED. Até então, a escolha era baseada nos tipos de lâmpada e nas características de eficiência energética, de durabilidade, a voltagem, o consumo, o índice de reprodução de cor, a temperatura de cor. Isso que fazia a gente escolher por uma incandescente, fluorescente, dentro das incandescentes, Seruma AR, Seruma dicróica, Seruma par 20. Dentro das fluorescentes, Seruma tubular, Seruma compacta e ainda as de vapor metálico. Bom, aí tudo mudou, surgiu o LED. LED, o que quer dizer, né? Diodo emissor de luz. Então, é um pontinho. Antes, onde é que a gente via LED? A gente via no aparelho de som, né? Todas aquelas luzinhas stand-by que a gente vê dos equipamentos, tudo ali são LEDs. Então, originalmente, não era usado para iluminação. Até a gente via, muitas vezes, LED em sala de cinema, mas era aquela luzinha só para delimitar os degraus, ou embutida em algum corrimão. Então, ela era mais uma luz de sinalização. E aí, a tecnologia foi se desenvolvendo, e hoje em dia, então, todos esses tipos de lâmpadas que a gente viu até aqui foram substituídas, ou estão sendo substituídas por tecnologia LED. Só que o LED ele tenta imitar as características das lâmpadas. Porque em arquitetura é desejável que a gente tenha efeitos sobre paredes, móveis, objetos. Então, LEDs, diodos emissores de luz com tamanho reduzido, oferecem vantagens de baixo consumo de energia, baixa dissipação de calor, aqui não está escrito, mas alta durabilidade, vida longa, pode ser aplicado em fachadas, marcação de caminhos, contornos, pode ser usado em superfícies curvas. Então, vocês podem imaginar que com as fluorescentes tubulares, as primeiras sancas que se faziam eram com fluorescentes. Como é que se faz uma curva com uma lâmpada que é um tubo? Então, os LEDs vieram aí para atender essa demanda. Também vemos LEDs. Outras vantagens aqui, ó, em piscinas, eles têm uma longa durabilidade, uma alta eficiência luminosa, uma variedade de cores, os famosos, né, RGBs, são as 3 cores, red, green and blue, que misturadas conseguem produzir as demais. Eles têm dimensões reduzidas, eles têm alta resistência a choques e vibrações, eles não produzem radiação nem ultravermelha, nem ultravermelha, nem ultravioleta, nem infravermelha. Eles têm um baixo consumo de energia, pequena dissipação de calor. Olha que interessante, eles podem ser usados no piso, inclusive em locais onde vai ter aí alguma, né, atrito, pessoas circulando. Vocês já devem ter visto, né? Existia no projeto original aqui da nossa orla a ideia de colocar LEDs nas ciclovias. Aqui exemplos, né, desses LEDs fazendo marcações em escadas, nos corrimãos, nos degraus. De novo aqui, tem cerâmicas que foram produzidas prevendo a instalação de um pequeno LED no piso, na parede, para fazer esse efeito aí junto do revestimento. E aí o LED, que é esse pontinho, né, esse diodo emissor de luz, ele virou, como a gente pode ver, uma lâmpada com cara de lâmpada fluorescente ou incandescente.
Então, eu percebo que a gente hoje em dia, e talvez a geração de vocês nem teve tanto essa experiência, né, com os outros tipos de lâmpada, porque o LED, como eu disse, ele veio para ficar. Mas as fábricas buscam as características que os outros tipos de lâmpadas ofereciam. Então, esse exemplo aqui, uma lâmpada de LED, ela tem um consumo de 5 watts e ela equivale a uma antiga lâmpada de 40 watts. E outra coisa interessante, algumas dessas lâmpadas, essas lâmpadas LED, elas funcionam tanto em 110 quanto em 220 volts, que antes também a gente tinha que escolher qual era a voltagem da lâmpada. O que a gente tem aqui? Então, essa primeira que eu mostrei, né, tem mais de um formato, desenho, característica. Vejam que os vendedores, né, essa marca brilha, a gente acaba conhecendo muito quando compra nessas lojas ali da Rua São Pedro, aqui em Porto Alegre, que é um polo que concentra lojas de vendas de luminárias. Então, a Power LED, que é essa lâmpada LED, né, que tem bulbo bivolt, elas têm 11 anos, garantem, né, 11 anos sem troca, garantem uma economia de 80% de energia, então, realmente tem uma série de vantagens. O que, às vezes, a gente não tem é tão bom, né, índice de reprodução de cor ou a temperatura de cor adequada. Ou melhor, não tinha. Hoje em dia, tem. Aqui, olha que interessante. Ela é uma LED disfarçada, né, de incandescente, porque ela tem os filamentos. Então, aquela LED anterior era o globinho opaco, leitoso. Essa, o globo é transparente, a gente enxerga os filamentos, mas ela só está fazendo de conta, né, que ela tem ali os filamentos como se fosse uma incandescente. Ela é uma lâmpada LED, que tem uma temperatura de cor de 2.700 K, que é uma luz super agradável, mais amarelada, e ela tem um índice de reprodução de cor maior do que 80. E ela tem a cara de uma lâmpada incandescente. Então, ela substituiu as incandescentes. E aqui a gente tem uma LED dicróica, dois tipos, né? Uma que tem esse vidrinho fosco por cima, outra não tem o vidrinho, então é como se ela... Não, essa outra... elas já são dimerizáveis, Então, essa LED dicróica, ela é dimerizável, potência de 7 watts, temperatura de cor 3.000 K, índice de reprodução de cor maior do que 80. São lâmpadas que têm 5 centímetros de diâmetro, as dicróicas. Aqui está um comparativo, tá? As duas, a da direita, tem um probleminha aí com direita, que é da direita, é a dicróica 50 watts. A da esquerda é a dicróica LED. Todas ganharam esse apelido, dicróica LED, que equivale a, para ter a mesma iluminação da dicróica de 50 watts, a gente usa essa lâmpada que tem uma potência de 7 watts. Aqui, outro comparativo. LED bipino, o formato é muito parecido, só que ali dentro ela tem os diodos, né? Enquanto que a Alopin é a da direita, potência 40 watts. Tem um consumo de energia que equivale a esses 40 watts. Com a mesma iluminação, a de LED tem um consumo de energia de 1 watt. Claro, elas não são... Então, a tecnologia tenta se aproximar. Elas não são idênticas. A Alopin, que é essa que está iluminando meu rosto, tem uma temperatura de cor 2.800 K. A LED bipino, temperatura de cor 3.000 K.
é muito próximo, o efeito é muito próximo. E índice de reprodução de cor da Alopin, que é o modelo mais antigo, 100. E índice de reprodução de cor da LED Bipino, maior do que 80. Então, são essas aproximações que fizeram com que o LED, agora todo mundo só quer LED nos seus ambientes, né, de trabalho, casas, é mais econômica, não tem que ficar substituindo. Refletora dimerizável, que é uma AR111. É a da esquerda. E a da direita é uma Power LED 111, que equivale a AR111. A principal diferença, né, o ângulo de abertura desse foco. Então, às vezes, a gente quer um foco mais aberto, às vezes a gente quer um foquinho mais concentrado de luz. Então, as lâmpadas têm diferentes gradações aí do fluxo de luz. Outro tipo, né, dependendo, as mini dicróicas, que a gente muitas vezes especifica, de novo, para ter o efeito, para tirar partido, para iluminar algum objeto mini LED. Então, no catálogo de venda diz, essa lâmpada, que consome uma potência de 5 watts, tem 35 mil horas de durabilidade. As fluorescentes, todas também com o mesmo formato, sem que a gente perca a luminária, a gente consegue trocar a lâmpada, uma antiga fluorescente, por uma fluorescente LED. Também elas vão ter um razoável índice de reprodução de cor, elas têm uma vida útil, né, as fluorescentes LED, maior que a fluorescente tradicional. Dimensões, as dimensões da lâmpada, tem mais de um tipo de dimensão. Aqui são algumas especificações técnicas dessa aí que está sendo exemplificada, que é a fluorescente T8. É talvez uma das mais usuais, né? Ela tem 1,20 m de comprimento. A tendência, ó, já vejam, a fluorescente é ela ter essa temperatura de cor mais puxando para um neutro, de 4.000 Kelvin. Então, não é a quente e não é aquela fria que fica quase, é um branco, quase azulado. Temperatura de cor neutra, em torno de 4.000 Kelvin. Esse controle RGB do LED, também não sei se vocês conhecem, mas muitas luminárias e fitas de iluminação, a gente pode escolher várias cores. Nesse caso do controle, elas já são pré-programadas. Mas todas elas são originárias da mistura do vermelho, verde e azul, que é o RGB, Red, Green and Blue. Então, a mistura dessas cores é que vai do amarelo até os alaranjados, os roxos, os azuis. Então, isso é muito legal. É legal usar em banheiro, em spa, em dormitório infantil ou até dormitório de adulto. Então, dá para explorar bastante aí essa ideia das luzinhas coloridas. Aí, de repente, quem vai um pouquinho mais adiante, estuda um pouco de cromoterapia, o efeito relaxante dessas situações. Então, o RGB permite, né, o LED RGB. Aqui, então, né, em fachadas. Que situações bem diferenciadas, que só o LED mesmo, né, pode permitir, uma instalação suspensa. A gente tem várias fitas LED, tem um LED Neon Flex, que é super legal, que dá para fazer qualquer palavra, qualquer desenho escrito como se fosse um antigo neon, só que é mais simples, porque não envolve gás, né? Então é somente uma fita de LED, chama Neon Flex. Um outro tipo de iluminação, que é legal vocês conhecerem, é o Tenso Flex. Então, é um grande difusor de luz para tetos ou painéis, e pode ser usado verticalmente, pode ser usado em forros,
pode ser, são telas tensionadas. Nessa imagem, a gente tem um forro inteiro, como se fosse uma placa de luz. E isso é uma lona tensionada, ali para cima estão, né, as lâmpadas, e essa lona, se a gente mantiver o afastamento correto da lâmpada da lona, a lâmpada não faz nenhum tipo de sombra e fica essa iluminação homogênea. E aí uma sequência aí de exemplos. Ô, Sora, Oi? em relação a essa tecnologia, esse TensorFlex, quanto tempo, tipo, faz muito tempo que ele chegou no Brasil ou é mais recente? Sabe quando que foi a primeira vez que a gente começou a ver? Numa casa cor, ali na subida da Lucas, onde hoje é do lado de onde é um hotel. Deixa eu pensar que ano foi isso. Eu arriscaria dizer que isso foi 2008, é só a gente fazer as contas, então. Uns 13 anos, que chegou em Porto Alegre. Então, se fala Brasil, eu te diria que em São Paulo deve ter chegado já há uns 15 anos, só que, por incrível que pareça, a gente traz como uma novidade. Porque mesmo já estando há 15... Hã? Pois é, eu ia falar, porque eu nunca tinha visto assim, tipo... Pois é. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente entende que é importante falar também para vocês, como eu comecei essa aula, né? Das incandescentes, das fluorescentes, das lâmpadas mais comuns e a origem, vamos dizer, das lâmpadas, até chegar nos LED. E junto com o LED tem um monte de outras novidades. O TensorFlex é uma novidade, por ser uma lona, é como se fosse um plástico, parece assim um silicone, é muito interessante também. E aí, quando estica ele, fica que parece assim um forro, só que ele é uma placa de luz. Junto com isso veio esse até eu vou te dizer que é mais novidade, que eu falei há pouco tempo atrás, que é o Neon Flex, que ele é uma barrinha, né, toda flexível, que tu desenha o que tu quiseres, e ele é de LED. Então, assim, isso é um panorama para vocês verem tipos de lâmpadas, possibilidades. Bom, quando a gente vai fazer um projeto de iluminação, o que se pensa? Né? Tendo esse conhecimento prévio das possibilidades de tipos de lâmpadas, dos efeitos, e para escolher a gente vai levar em consideração também questões do gasto energético, índice de reprodução de cor e tudo mais. Mas para um projeto de iluminação, 3 itens são importantes. O que é que eu quero iluminar? Como é que eu vou iluminar? E quando eu vou iluminar? Como eu vou iluminar? Eu posso querer ter uma iluminação geral ou, né? Pode ter no mesmo ambiente as 3 situações. Iluminação geral, iluminação de destaque e iluminação decorativa. Então, eu posso escolher um ou outro, ou posso mesclar essas 3 possibilidades de como iluminar os ambientes. Ao longo dessa aula, como vocês já estão habituados, tem alguns links interessantes. Eu vou, para estimular que vocês voltem. Opa, abriu, mas eu acho que para vocês vou ter que compartilhar. Depois eu volto. Ó, então, os artigos do ArcDaily, que vocês já sabem, que a gente gosta bastante de passar para vocês, são algumas estratégias, né? Esse aqui fala de como ampliar os espaços através de uma boa iluminação. A gente tem aqui uma série de exemplos. Estou conseguindo passar as imagens? Sim. Então, uma série de exemplos, né? Bem atuais, com diferentes tipos de luminárias, e dentro dessas luminárias, diferentes tipos de lâmpadas. Então, a gente vê sancas, a gente vê pontos focais, a gente vê iluminação geral. Ah, outra coisa, a gente vê iluminação natural e iluminação artificial. Não estamos só falando da iluminação artificial.
Então, a gente sempre parte do princípio de que estamos explorando todo o potencial da iluminação natural e complementando e tirando partido, principalmente à noite ou em ambientes fechados, da iluminação artificial. Então, a iluminação através do reflexo da luz em superfícies brancas. Onde a gente precisa de uma iluminação mais direcionada. Os trilhos de iluminação que permitem, né, movimentar diferentes focos. Então, esse é um dos artigos que está ali no link, tá, do arquivo da aula. Então, deixa eu continuar aqui. Aí sim, vale a leitura. Sempre o ArcDaily aí nos complementando. Então, de novo. O que iluminar? Como iluminar? Quando iluminar? Como iluminar? Uma iluminação geral, uma iluminação de destaque, uma iluminação decorativa. Uma iluminação geral, ela é sempre funcional. É aquela iluminação básica. Eu diria que é a iluminação principal de um ambiente. Essa iluminação, a chamada geral, ela tem que suprir a quantidade de luz necessária no ambiente, né, de uma maneira uniforme, para determinado uso. Então, essa é a iluminação geral. Ela é mais uniforme. Pois esse artigo fala exemplos de espaços de trabalho e iluminações. Antes eu falei a palavra um banho de luz, né? Também é usual se falar uma lavagem de luz, no sentido de, nesse caso, de geral, lavagem uniforme de luz. Então, iluminação geral. Iluminação de destaque. Ela é produzida por uma fonte direcionada. Essa imagem, a gente vê direitinho aqueles na parede azul à direita, como se tivesse uns cones. São uns cones. Então, essa iluminação ela é direcionada. Pode ser direcionada a uma tarefa, a um objeto ou simplesmente a uma determinada superfície, para criar justamente um efeito de destaque. Então, aqui alguns exemplos dessa iluminação de destaque, num local de trabalho e num local, parece um local de exposições. Agora, vejam que ela tem um facho luminoso mais fechado, ela dá, assim, uma ideia já mais dramática. Então, aqui também, mais iluminação de destaque, né? Que é um exemplo de um ambiente num hotel. E as decorativas. Aí sim, né? Podem remeter às antigas lâmpadas incandescentes, pode ser bolinha, vela, balum, vários tipos de pendentes, né? São iluminações decorativas. Então, aqui, né, explorando o LED com esses discos ou esses anéis de iluminação suspensos no forro, e ali naquela área do bar, outros elementos suspensos. Essa loja é muito legal, no Iguatemi JK de São Paulo, que é uma loja da Mistral, uma loja de vinhos. O projeto é do Arthur de Matos Casas, um nome que vale a pena vocês estudarem ao longo do semestre. E ela se vale, então, da potência dos LEDs, das fitas LEDs. Então, ela tem no teto essa iluminação potente, em sanca, só que tem um detalhe que não sei se fica evidente para vocês na imagem, mas eu vou dizer que essa superfície onde estão as garrafas, ela não é uma superfície branca, ela é uma superfície plástica de uma resina e ela é toda retroiluminada. E só se pode fazer isso com garrafas de vinho caríssimas como essas, usando tecnologia LED, porque não aquece, né? Não esquenta.
Então, é uma retroiluminação nos expositores e lá em cima sancas. Opa. Tá? Então, vamos de novo. Iluminação. Uniforme não, iluminação geral, iluminação de destaque, que é um foco ou focal, e a iluminação decorativa. E agora a gente vai entrar numa parte que mostra uma série de tipos de luminárias. Então, vejam, primeiro a gente viu um pouquinho sobre lâmpadas, as características, e os LED reproduzindo as características das lâmpadas. Tipos de iluminação e agora luminárias. Então, as luminárias é o que abrigam, né, essas lâmpadas, reatores, transformadores, soquetes, conectores e filamentos elétricos. A gente usa muito hoje em dia luminárias embutidas, né, quando a gente tem forro, mas então elas podem ser no piso, na parede, no teto. Então, nós estamos aqui chamando a atenção porque muitas vezes a gente não tem em casa todas essas possibilidades, mas se a gente começa a olhar, né, projetos e referências, a gente vai ver como é legal explorar alguma iluminação na parede, mas junto do piso, como se fosse assim, logo acima do rodapé, pontinhos de luz, ou iluminação de forro, ou no próprio piso. Tá? Então, é isso. As luminárias podem ser embutidas, aplicadas, de mesa, de piso, balizadores, pendentes. Então, embutidas, as aplicadas, então, elas são sobrepostas, são as que não são embutidas. Elas podem ser de mesa, de piso, balizadores ou pendentes. Embutidas. A gente só enxerga a luz. Ela é muito delicadinha em volta, tem os mais diversos formatos, tem para todos os tipos de lâmpadas, e às vezes elas são um pouquinho recuadas, tem uns exemplos aí, que aí normalmente as luminárias são pintadas de preto, né, nessa parte recuada, e fica só o foco de luz aparecendo. Então, isso são os embutidos. A gente precisa ter forro no local para usar embutidas. A gente vai ter por cima desse forro a fiação e a furação no local exato para botar essa embutida. O que mais? Agora, as embutidas podem ser orientáveis, elas são móveis. Né? Então, elas podem jogar o foco de luz para baixo ou a gente movimenta um pouquinho e direciona para alguma parede, para algum objeto. Aqui tem um croquis mostrando, né, como se fosse um corte, mostrando o forro, a luminária e o ângulo, né, de projeção aí dessa iluminação. Então, elas são orientáveis. E aqui alguns exemplos. A iluminação, ela sempre gera um desenho nos forros, nas paredes, nos pisos. Assim como a gente projeta e nos alinhamentos, nos layouts, a gente vai buscar alinhamentos, correlações, estão habituados, mesmo nos projetos de edificações, a definir, né, uma determinada malha, uma determinada organização. Quando a gente olha para o teto, também tem essa organização. A gente tem que ver essa organização nas luminárias embutidas. E não é pouca coisa que a gente tem que coordenar. Tem que coordenar a iluminação com o sistema de ar-condicionado, com o sistema de sprinkler, que muitas vezes, né, vem também sistema de detecção de fumaça. Tem que coordenar com sonorização. Então, o projeto desses forros é um exercício de coordenar diferentes instalações. E a iluminação é fundamental que esteja coordenada.
Esses dois primeiros exemplos são forros de gesso, né? Então, onde o forro fica com essa aparência toda mais uniforme e em determinados pontos tem a furação das luminárias. Aqui, a gente já tem um outro tipo de forro modular, que muitas vezes ele já tem luminárias específicas para esse forro, quando então elas são dispostas aí de uma maneira mais uniforme. Nesse caso, o exemplo usado é uma sala de aula. E eles estão aqui especificando que para esse exemplo, acima dessas chapas de acrílico iluminadas, tem luminárias fluorescentes tubulares, lâmpadas fluorescentes tubulares ali dentro. E vejam que aqui tem a iluminação, as caixinhas de som, não sei se vocês percebem, e os sprinklers também. E também caixinha de, provavelmente aquilo ali é o ar-condicionado. Então, é uma necessidade projetar os forros. Luminárias embutidas, às vezes elas dão uma luz refletida, né? Nesse caso, né? Ali um corte e ao lado tem uma imagem, se vocês não estiverem, de repente, visualizando também, quando ampliarem desse arquivo PowerPoint, desse arquivo PPT, vai ficar bom de olhar. Acho que está em PDF para vocês. Aqui a gente tem uma parede com um Tensorflex, essa da direita, que é um plano todo iluminado. Depois a gente tem alguma iluminação embutida, que está refletindo ali a luz, e trilho com spots direcionáveis. E tem também iluminação de mesa, e lá na imagem lateral à esquerda tem um aplique de parede que joga uma luz para o alto. O tipo de iluminação que a gente chama aplicada tem um outro nome bem usual, que é plafond. Plafond. Então, a gente tem os embutidos, que são embutidos. Os aplicados, que são sobrepostos, que são os plafons. E a gente tem os pendentes, tá? Então, os plafons são de sobrepor, aqui tem alguns exemplos, mais outros exemplos, mais diversos formatos, tamanhos. No exercício da disciplina, procurem botar os nomes corretos, né? Onde é embutido, onde é plafond, onde é pendente. Outra coisa, identifiquem qual a iluminação é geral, qual é de destaque, qual é decorativa. Então, é para a gente fixar essas questões. Aqui mais alguns exemplos, está se usando bastante, são ou caixinhas, ou são figuras geométricas, né? Sólidos, ou são caixinhas, ou são tubinhos como se fossem pequenos cilindros, e eles, então, são dispostos no forro, tirando partido aí das luminárias, de uma maneira estética, compondo o ambiente. Aqui um exemplo, né? Aqui essas, então, como são aplicadas ou de sobrepor, não precisa ter forro. E aqui é um exemplo, onde tem a laje de concreto. Aqui um exemplo de um auditório. Apliques de parede ou arandelas de parede. Então, a tendência, né, dessas caixinhas gerando um foco para cima, para baixo, dependendo do tipo de lâmpada que tem ali dentro, esse foco vai ser com mais intensidade, com menos intensidade. E aí é o efeito, né, que se quer. O efeito numa circulação. Olha que interessante, aqui é um exemplo de uma área externa, onde numa parede tem essa sequência aí de luminárias fazendo uma determinada demarcação. Os trilhos eletrificados, a gente precisa ter um ponto de luz em alguma posição onde esse trilho vai estar passando em cima, e a partir dali a gente conecta, e o trilho todo fica eletrificado, e esses spots se conectam no trilho e a gente movimenta e direciona para onde desejar. É uma alternativa bem legal, adoro trilhos.
em lugares, né, onde, por exemplo, centros culturais, ou onde vai se ter exposições, é muito usual o trilho, porque dá bastante flexibilidade na hora de escolher para onde direcionar, que tipo de exposição é que vai ocupar naquele local. Aqui exemplo, né, de trilhos eletrificados, junto com fluorescentes. Essa imagem apareceu, acho que na aula de materiais, falando dos tijolos, do tapete, do piso de cimento, e agora entrou a questão das instalações. Nossa ênfase aqui é a iluminação, mas observem também ali os dutos de ar-condicionado. Então, essa é, vamos dizer, uma certa complexidade que a gente tem em arquitetura de interiores em função das instalações. Esses trilhos eletrificados, então, eles vão ter a gente chama muito de spots, mas eles são esses pequenos projetores que podem se movimentar ao longo do trilho e direcionar, orientar a angulação. Aqui é uma casa, mas uma casa-museu, então vejam também como se optou pelos trilhos e pela iluminação direcionável, né? E aí cada uma dessas obras tem um ponto de luz exclusivo. Vocês percebem? Não sei se na tela de vocês está dando para perceber que fica uma iluminação bem definida, assim, como se fosse um pequeno círculo em volta das figuras. Então, esse é um efeito decorativo e, dependendo do tipo de projetor que se usa, né, esses fachos vão ser mais abertos ou mais fechados. Sora? Oi? Eu pensei um pouco a respeito da classificação, né, da questão do geral, destaque ou decorativa, e eu não sei se eu estou errada, mas me parece que tanto a destaque quanto a geral podem ser decorativas. Tipo assim, acho que elas se interseccionam um pouco, porque eu imagino, por exemplo, né, naquela imagem com vários pendentes que tu colocou bem para trás, tinha os lustres, tá? Mas foi muito para muito? trás. Tá, então não vou buscar. Fala. Foi muito para trás, mas enfim, tinha os lustres, né, pendentes, tinha os pendentes no bar e tinha os pendentes mais no setor das mesas. Pelo que eu vi ali, era essa questão de iluminação. Então, dava para considerar os do bar tanto com destaque com geral e decorativo também. Tipo, não sei, eu acho que a questão da classificação não ficou muito clara para mim em relação a... Não, vamos tentar mais um pouco. Então, vou dar, por exemplo, essa imagem da Casa Portinari. Aqui, a gente tem uma iluminação de destaque, porque é destaque para as obras. E tanto que a escolha foi teto branco, trilhos brancos. Então, não daria para se dizer que ela é decorativa. Vamos ver se eu consigo, né, ir elaborando para te ajudar a te explicar. Mas aqui existe essa tendência da iluminação sumir e ficar a ênfase no foco de luz. Tanto no que a gente chamou de geral, quanto no que a gente chamou de destaque. Claro que tem várias opções, e para uma iluminação geral, eu vou escolher qual é o embutido que eu quero, e eu vou querer que ele seja bonito, interessante, que ele esteja coordenado com o ambiente. Mas ele é mais discreto, sempre. Então, eu diria assim, talvez ficasse mais fácil dizer, o decorativo é quando a iluminação ela é uma luminária, e a luminária vai chamar atenção. Nesse caso da Casa Portinari... Oi? Agora ficou um pouco mais claro. E vamos... Em cada caso, a gente pode analisar, que daí isso vai ficando mais claro. Quando eu falo de destaque, é a luz dando destaque a uma parede, a um objeto, a um detalhe.
E quando eu falo do decorativo, é a luminária decorando o ambiente. E o geral é quando a iluminação ela é mais uniforme. Principais diferenças são essas. Mas a gente pode olhar. Então, vamos dizer aqui, ó, aqui a gente tem a iluminação geral por esses fluorescentes. Estão vendo que são os fluorescentes tubulares em linha. Também é uma imagem de dia, que tem a luz natural, mas esse fluorescente, ele dá mais a ideia do banho de luz. E ele tem a iluminação de destaque dos trilhos eletrificados. Agora, eu concordo contigo, se a gente liga todos os trilhos e bota eles voltados para baixo, eles contribuem para a iluminação geral. O que a gente não tem nessa imagem é a decorativa, porque tanto as fluorescentes quanto os trilhos estão inseridos aí na ambientação e não tem nenhum elemento a mais aí de decoração. Aqui outro exemplo, né, desse espaço cultural na Espanha. A iluminação é de destaque. Muitas vezes a gente vai em lugares de exposição, nem tem uma iluminação geral. Ele é um lugar assim mais escurinho. E aí tem as iluminações de destaque para as obras. Claro que tem uma iluminação suficiente para as pessoas circularem pelo ambiente. Aqui, de novo, ela é uma iluminação de destaque, esses apliques externos. Mas, Nathalie, sem querer complicar, mas eu te diria, eu até chamaria essa aí de decorativa, porque eu acho uma gracinha. Quando a gente tem, às vezes, assim, uma superfície, essas caixinhas, que são pequenos volumes, né? Sim, mas foi exatamente esse meu pensamento, porque eu já vi, assim, enfim, até no estágio, às vezes, colocar até o trilho eletrificado com a intenção mais decorativa mesmo, assim, de compor o conceito do ambiente, sabe? E aí, que se misturam esses... Sim, exato. Se misturam. Eu acho interessante a gente dividir em 3 categorias, que isso nos faz ficar mais atentos para ver o que a gente quer. Mas, claro que sempre uma iluminação geral, ela pode ser dada por vai ser dada por algum elemento que eu escolhi, que eu especifiquei, e que, eventualmente, ele vai fazer parte da ambientação. Mas a tendência é ele ser mais neutro. A luminária, que vai te dar o efeito geral, ela vai ser mais neutra. Agora, a de destaque, no momento em que a gente usa esses tubinhos, caixinhas, né? Ela é muito interessante, mas ela está dando um efeito, né? Está destacando uma parede. Mas, sem dúvida, essas arandelas de parede, elas pontuam, elas marcam um ritmo, elas são também destaque. Elas são também decoração, desculpa. Consegui explicar um pouco mais? Sim, com certeza. Agora, acho que a minha questão principal era a intersecção, se havia, né? A intersecção. Agora tu verá, ó, e aí os balizadores, né? Também, eu acho uma gracinha o design dessas peças. Mas a gente não bota eles nem na categoria geral, nem na categoria, porque eles são marcação, eles são uma marcação. Mas tudo tem, assim, um design pensado, é uma decisão, se esse faixinho de luz é para baixo, se ele é mais estreitinho ou se ele é mais largo. Olha que interessante, não, dependendo, né, do design da luminária, que se consegue esse efeito como se fosse um pequeno cone refletindo aí nos degraus. Isso aí são os fachos, dependendo do design da luminária. E uma coisa que a gente tem usado agora, porque tem muita oferta, muita possibilidade, são os perfis lineares. Então, agora sim, é uma tendência de cada vez a iluminação sumir, a luminária sumir e ficar só a luz. E desenhar com essa luz. Então, aqui, esses LEDs lineares, eles podem ser usados em sancas, em volta ali, parece assim como se fosse um quadro na parede, mas ele tem uma borda saliente e ali por dentro se usou
um perfil de LED linear que dá esse efeito de luz. Aqui a gente tem o Tensorflex, atrás dessa estante de livros, estão vendo? A gente tem uma sanca linear ali, que provavelmente ali dentro tem fita LED. A gente tem, naquele quadro ao fundo, perfis de LED fazendo a moldura do quadro, só que a gente nem enxerga o perfil, a gente só enxerga a luz. E a gente tem spots de sobrepor. E aí, esses spots móveis, né, no teto. Aqui a gente tem no teto, né, um perfil de LED linear de fora a fora. E a gente tem no nicho também, iluminando ali onde tem aquela torneira. Esses LEDs lineares são muito legais de explorar. Eles podem ser embutidos ou sobrepostos. A gente encomenda do tamanho bem certinho. Perfis de LEDs incorporados aí no mobiliário. E aqui alguns croquis, né, que ajudam a gente a pensar como viabilizar. Então, a gente sabe que a gente tem que ter o espaço para colocar e para tirar esse perfil, para eventualmente fazer uma manutenção, mas ele pode ficar completamente escondido, e aí, nesse caso de sancas ou nichos, a gente só vê o reflexo da luz. Aqui a gente tem, claro que a foto ofusca um pouquinho, mas tem os pontos de luz no piso, uma iluminação de baixo para cima. São luminárias de marcação. São de destaque. Esses projetores também, tipo espetos, né, que se pode colocar no meio da vegetação. Existe um fio blindado que liga eles até uma tomada ou onde a gente vai conectar. E aí, esse espeto aí a gente crava nos vasos, na terra, em pedrinhas para iluminar a vegetação. Fica muito legal. Ah, e aí aqui um exemplo é um pouquinho diferente. Esses são balizadores, postes, né? São pequenos postes. Para a gente usar no piso, são embutidos específicos de piso. Se a gente quer iluminar mais alto, que esse facho de luz vá mais alto, a R111, ela é uma das lâmpadas que a gente usa, e essa luminária que vai no piso, ela tem que ser de um material diferenciado, ela tem que ter uma certa blindagem, né, por causa da questão da umidade, das intempéries. Eventualmente, alguém pode pisar em cima, então tem que ser bem resistente. Esses LEDs lineares, um dos produtos, uma marca, né, que pelo menos a gente tem usado muito aqui no Sul. Vou abrir para vocês, esse PDF é bem interessante. E aí que mostra todos os produtos disponíveis e aí que a gente pode especificar. Então, arandelas, balizadores, embutidos, trilhos eletrificados, sistemas lineares, luminárias de sobrepor, luminárias de embutir. Então, todos os tipos que a gente viu, e aí, se a gente entra, né, vamos ver, luminárias de sobrepor. Mudou para vocês a página? Tá. Então, aí aqui tem lá os produtos deles, e aí a gente consegue ver medidas, ó, as especificações, qual a potência. Medidas é muito importante para a gente, quando fizer as furações, né? Bom, essa é de sobrepor. As de embutir, a gente tem que ter pelo menos um modelo de cada,
no local, na obra, para fazer as furações. Mas olha aqui, ó, isso aqui eu acho que é novidade, bem. Olha os flexíveis que eu falei, que interessante. Deixa eu abrir um aqui. Produtos flexíveis. E aí vem todas as informações. Eles são vendidos por metro. Não, eu queria ver esse Sky Window. Acho que eu já olhei uma vez, mas não deixa de ser uma novidade. Sky Window 1200. É um sistema inovador que reproduz de forma fiel à luz do dia. Olha que interessante o exemplo que eles deram, é dentro de um ambiente hospitalar. Então, Sky Window reproduz de forma fiel à luz do dia dentro de ambientes fechados, independente do clima, do mês do ano ou de um céu nublado, trazendo a você a sensação do contato direto com a luz do dia, com um visual de céu azul e brilhante. Interessante. Tudo depende para onde a gente vai especificar, mas são possibilidades. Então, fechar aqui o catálogo. Tem um vídeo bem legal. Deixa eu ver em que pé nós estamos. Vamos só dar mais uma olhadinha nos pendentes. Aí a gente faz um intervalinho rápido. Depois nós vamos assistir 2 vídeos do Maurício Arruda, que são muito legais, com dicas assim muito fáceis para a gente gravar sobre questões de iluminação. Então, ó, os pendentes, né? Que aí a tendência dos pendentes é aí sim ser decorativo. Tem alguns pendentes que eu diria que são esculturas. Aqui são verdadeiras esculturas, essas luminárias. Tem pendente e tem de piso ou de mesa, está aparecendo aqui. Olha que interessante, isso aqui, certamente. Então, assim, eu entendo total o que a Nathalie disse, porque às vezes a gente fica na dúvida se ela é de destaque ou decorativa. Aqui não tenho dúvida, essa guirlanda de luzes, ela é decorativa, ela é quase uma escultura, e a diferença é que ela é uma escultura que tem a luz fazendo parte, né, da obra, ou da obra de arte, dá para se dizer. Ó, que eu já falei para vocês hoje, do Arthur de Matos Casas, o Arthur Casas, então, aqui um exemplo dele, pendente em cima da mesa de jantar. Aqui também é absolutamente decorativo, dando essa ideia de volumes, de elementos suspensos e de luz. Essas argolas, né, com os LEDs lineares também. Era esse exemplo, Sora. Era esse então, vamos ver. Nesse caso, quem está dando a luz geral são os pendentes, percebe? Sim, mas ao mesmo tempo eles também são decorativos. Com certeza, é isso aí. Agora, o fato deles estarem um pouco mais abaixo, né? Ainda mais nesse caso que toda a instalação está aparente. A gente tem ali incêndio e ar-condicionado e deve ter alguma coisa de exaustão também, né? Porque não se vê exatamente. Então, tudo pintado de uma mesma cor acima desses pendentes. Esses pendentes com essa luz, eles camuflam, eles fazem com que a gente não olhe através deles porque está acima. Então, tu tem toda a razão. Nesse caso, eles são pendentes, eles que dão a luz geral e eles são decorativos. Agora, essa luz geral não chega a ser, não é um lugar assim de estudo, nem de leitura. Então, eles podem, né? Não tem essa preocupação tão grande de qualidade da iluminação em função do uso. E tem ainda os pendentes em cima aí do balcão, que também são decorativos. Ah, mas e agora? Agora sim vou dar um nó. São decorativos e são de destaque, porque estão destacando o balcão. É isso?
Ó, agora um pouquinho de design, né, de luminárias também. Essa peça tem uma loja de luminárias que sempre nos atendia nas aulas presenciais, a gente fazia visita lá, e outro dia eu ainda fui lá e o dono me disse, e aí, não voltarem das aulas presenciais, se vocês quiserem, a gente está à disposição. Então, saibam que se quiserem visitar, essa loja chama Sulina Iluminação, é na rua Pernambuco, se eu não me engano é Pernambuco 2525, o número, e chama Sulina Iluminação. Eles têm no showroom várias luminárias e tem uma salinha escura aonde eles usam para testar, para mostrar para os clientes a questão de temperatura de cor, né? Se é mais cor neutro, se é quente ou se é frio. Então, tudo isso que a gente aqui fica falando mais, né, na teoria e mostrando em fotos, o legal desse laboratório lá da Sulina é que a gente vê em loco, eles acendem, né, ligam e desligam os interruptores e vão mostrando para a gente. E essa luminária, apesar de ser uma luminária, né, um design super antigo, 1958, eles têm na loja uma. É bem bacana. Essa lâmina eu gosto bastante, porque ela está chamando a atenção para o seguinte: o projeto de iluminação sempre deve ser pensado a partir do layout. Acho que um pouquinho tempo atrás eu falei, né? Se a gente olha assim para o teto, a gente vai ver a quantidade de coisas que a gente tem que coordenar: ar-condicionado, caixa de som, sprinkler, luminárias, sancas. Então, o layout tem tudo a ver. Um pendente em cima da mesa de jantar, eu tenho que saber a posição da mesa de jantar. Uma sanca em cima do sofá em direção a uma tela de TV, eu tenho que saber exatamente essa medida. Iluminação em prateleiras dentro de uma estante, eu tenho que saber as alturas das prateleiras dessa estante para deixar os fios na altura certa. Então, é um trabalho que está todo muito cheio de cruzamentos, né? Então, fiquem atentos para isso. Eu sugiro 10 minutinhos de intervalo e, na sequência, eu deixo preparado esses 2 vídeos que são super legais, tenho certeza que vocês vão gostar e vão trazer aí um pouquinho mais de informações sobre essa questão da iluminação e das lâmpadas, tá bom? Então, pelo meu relógio aqui, 15h41, podemos voltar às 15h51, 10 minutinhos para um cafezinho. Até daqui a pouco. Cris? Oi! Eu queria ver contigo só, porque eu não sei os outros colegas, mas eu bem na sequência, sim, eu já tenho um ateliê. Daí eu não sei se teria alguma forma da gente se programar, de terminar uns 10 minutinhos antes, pelo menos para a gente conseguir se organizar já para a próxima aula. Então, agora, deixa eu compartilhar esses 2 vídeos e aí encerramos aí com o conteúdo. Antes ainda de encerrar, vou mostrar o exercício, o enunciado, que já está lá no Moodle para vocês. Aqui. 3 minutos esse vídeo, vamos lá. O pendente em cima da mesa é o item que demarca a área da sala de jantar e arremata o conjunto, formado pela mesa. Muito útil essa informação, não tinha na apresentação de hoje. Vejam que interessante as alturas, é uma dúvida que sempre surge. Mesa e pelas cadeiras. Ele cria um ponto de interesse mais alto que pode ser visto de todos os cantos do ambiente. Ou seja, não dá para usar qualquer um. Então eu vou te dar umas dicas de como escolher o melhor modelo para sua sala. Tamanho do pendente e altura da instalação são 2 pontos que as pessoas mais erram. O pendente tem que ser proporcional à mesa. Mesa grande, pendente grande. E mesa pequena, pendente menor. Na dúvida, escolha um modelo maior. Eu tenho uma dica. Na loja você fica embaixo do pendente e dá 4 passos para trás. Isso te dá uma visão mais real daquilo que você vai ter em casa. Se for pequeno, use mais de um. 2 ou 3 peças do mesmo modelo em alturas iguais ou se não diferentes.
A distância da base do pendente até o tampo da mesa tem que ser entre 80 e 90 centímetros, nem mais nem menos. O pendente tem que ter uma altura agradável para quem está sentado na mesa e não para quem está de pé na frente dela. Para escolher o modelo, a primeira coisa é você levar em conta se existem outros pontos de iluminação no seu ambiente. Imagina, por exemplo, que você não tem outro ponto de luz na área de jantar. Nesse caso, o melhor é você escolher um modelo que produz uma luz mais geral, iluminando não só a mesa, mas também as paredes. Você pode usar um modelo como esse, com lâmpadas aparentes, ou como este, que joga a luz para o teto e para baixo, criando uma iluminação indireta para o ambiente e direta sobre a mesa. Agora, se o ambiente tiver outras fontes de iluminação, daí você pode escolher um modelo que ilumine só a mesa, como este, com uma cúpula de material opaco. A luz do resto do ambiente pode até ser mais baixa, mas a gente tem que ver o que está comendo. Respeite o modelo de lâmpada especificado pela luminária para não mudar o efeito dela. Nas luminárias em que as lâmpadas ficam aparentes, é importante você escolher um modelo que não provoca aquela sensação ruim de olhar direto para a luz. Mas as lâmpadas com filamento aparente estão super na moda. Daí o melhor é você escolher menos potentes, de 2 ou 4 watts, para não ter aquela sensação de ofuscamento. O estilo da luminária tem que combinar com a mesa e as cadeiras. Essa aqui, por exemplo, combina com a sala mais retrô e moderna. Essa é clássica, essas são atemporais e essas vão bem com uma sala mais sóbria. O pendente não é um tipo de luminária que dá pra gente ficar mudando de posição. Então leve isso em conta se você costuma mudar a mesa de lugar quando recebe mais pessoas. Para esses casos, existem luminárias de piso como esse modelo aqui. Pode ser usado perto da mesa de jantar e acompanhar essas mudanças. E aí, deu uma luz? Então dá um joinha aqui embaixo e deixa seu comentário. Conta aí as dúvidas que você tem. E para receber um aviso sempre. Interessante essas dicas, né, que a gente acaba aprendendo errando, que vai experimentando, e então vamos buscando essas informações. Isso já é um dado assim que já foi testado, né, esses entre 80 e 90, é uma bela dica. Então, vou ver mais um aqui. Mais um pouquinho de iluminação. Tem que ser pensada bem do comecinho do projeto, porque ela precisa de infraestrutura, que são os pontos de eletricidade no teto ou na parede e os seus devidos interruptores e tomadas. E depois não adianta ter uma decoração linda se ela ficar no escuro ou iluminada do jeito errado. E eu sei bem que isso acontece muito. Então se liga nessas dicas e aproveita para se inscrever aqui no canal Casa GNT. A primeira coisa que a gente precisa pensar na hora de fazer um projeto de iluminação, ou se não escolher uma luminária, é o que iluminar. Quais as atividades que você vai fazer aí no espaço? Todas precisam do mesmo tipo de iluminação? Olha só, num quarto a gente precisa de luz para se vestir, ler na cama, assistir TV sem tropeçar no caminho para o banheiro e uma luz geral. E todos os cômodos têm necessidades variadas e diferentes, ou seja, muito provavelmente você vai misturar luminárias diferentes dentro do mesmo ambiente. Não precisa ter medo. A segunda pergunta é como iluminar cada uma dessas atividades. Existem alguns tipos mais comuns de iluminação: geral, difusa, direta, indireta. E esses nomes ajudam você a entender aquilo que você precisa e só então escolher a luminária. A luz difusa é a mais confortável que existe. É aquela luz suave que não cria muitas sombras duras. Ela geralmente é filtrada por um anteparo da própria luminária. Um abajur com uma cúpula de tecido ou se não um plafond com um vidro leitoso são ótimos exemplos de uma iluminação difusa. A iluminação de destaque é um foco luminoso num ponto ou numa área específica. Por exemplo, um spot apontado para um quadro, ou se não para uma estante, para um revestimento 3D na parede, ou se não para uma mesa de centro. Esse é um bom exemplo de spot direcionável para criar uma iluminação de destaque.
Aqui no Casa GNT tem um vídeo só sobre lâmpadas. Assiste lá e você vai ver que existem modelos só para criar esse tipo de efeito. Ela serve para iluminar um ponto específico de uma forma intensa, mas é mais aberta do que uma iluminação de destaque. Por exemplo, uma luminária sobre uma mesa de estudos, ou se não, um pendente desse sobre uma mesa de refeições. A luz indireta é aquela que chega até a gente refletida por uma superfície do ambiente, geralmente uma parede ou um teto. As sancas de gesso com luz embutida são um bom exemplo de iluminação indireta. Algumas luminárias também têm um design específico para dar esse tipo de efeito. Elas são perfeitas para o quarto, aquele lugar onde a gente costuma olhar muito para o teto. Tipo essa daqui, ó. A luz está aqui dentro, ela reflete nesse anteparo que é o fundo desse plafond embutido. E a gente só vê o efeito da luz e não a lâmpada. Depois de entender o que e como iluminar, chegou finalmente a hora de escolher as luminárias. Você entendeu, né? Às vezes a gente começa por aqui porque acha uma luminária bonita na loja, mas talvez ela não seja ideal para aquilo que você precisa. E modelo de luminária é o que não falta. Elas podem ser de teto, parede, chão. Olha só, os pendentes são um tipo de iluminação de teto que, como o próprio nome sugere, ficam pendurados. E não é só para colocar em cima de mesa de jantar, não. Dá para ser usado do lado do sofá, na ilha da cozinha, no lavabo, em cima dos criados num quarto. Como eles ficam expostos, os pendentes também ajudam a gente a decorar. Então precisa conversar com o resto do ambiente. A sala de jantar precisa ter uma boa iluminação em cima da mesa. E o pendente é ótimo para isso. Se o ambiente for muito grande, é melhor você usar pontos adicionais para iluminar a área de circulação além do pendente. Os pendentes podem ser usados como uma peça única ou se não em conjunto. Em balcões muito compridos, por exemplo, é melhor você colocar vários pendentes pequenos distribuídos pelo comprimento. Para os locais em que são feitas atividades como ler ou se não cozinhar, como uma bancada de cozinha ou se não uma mesa de trabalho, o ideal é você ter um pendente com uma luz direta bem clara. Mas cuidado com os pendentes de luz direta sobre as superfícies brilhantes, como os tampos de espelho, por exemplo. Eles vão refletir o filamento da lâmpada e isso incomoda muito. Nesse caso é melhor a gente usar uma cúpula que distribui a luz de uma maneira mais uniforme para todos os lados. Ou se não, usar uma luminária que tenha um difusor. Ele pode ser de vidro, de plástico ou de tecido. Tipo esse daqui, ó. Quando um pendente direciona a luz para cima, o efeito é bem suave. Essa luz indireta é boa para a sala de reunião, por exemplo, onde a gente não precisa de luz direta sobre a mesa. A regra geral diz que o pendente deve ter mais ou menos 1/3 do tamanho do tampo da mesa. Mas essa medida pode variar muito conforme o destaque que a gente quer dar para a peça. O pior erro que você pode cometer é escolher pendentes muito pequenos. O pendente precisa ficar numa altura entre 80 e 90 centímetros da mesa para não interferir na visão de quem está sentado. Eu já falei isso 1000 vezes aqui, né? Isso corresponde a mais ou menos 1,5 m, 1,70 m do piso. Para mesinhas na lateral do sofá ou se não cabeceira da cama, a distância entre o pendente e o tampo tem que ficar de 30 a 50 centímetros. Lustre é só uma maneira diferente, mais chique de a gente chamar os pendentes. Às vezes a gente usa esse nome para as peças mais clássicas, sabe aquelas feitas de cristal ou se não de vidro? São os lustres. Plafons são um tipo de luminária instalada junto ao teto. Eles são ideais para salas com pé direito reduzido, porque não vão interferir na visão do ambiente. Podem ser de sobrepor ou se não de embutir. Esses aqui são modelos sobrepostos. Eles são super fáceis de instalar e iluminam bem o ambiente de uma maneira geral. Eles ficam totalmente expostos, instalados direto na laje ou se não sobre o forro. Para salas é melhor você escolher um modelo com uma luz difusa, de vidro ou se não de acrílico leitoso, como esse, que tem uma luz um pouco mais aconchegante. Nos quartos, onde o plafond fica geralmente sobre a cama, é interessante você usar um modelo com anteparo, igualzinho esse daqui. Os plafonds embutidos precisam de um teto com forro de gesso. Também pode ser um forro de madeira. E como eles ficam escondidos, eles não vão interferir muito na decoração. Mas a instalação é um pouquinho mais trabalhosa, porque você vai precisar recortar o forro.
Os spots embutidos são pequenas luminárias instaladas no forro, mas usadas para destacar alguma coisa. Existem os modelos fixos, que são mais baratos, e os direcionáveis. Para posicioná-los no ambiente, você tem que levar em conta o layout dos móveis e da decoração. A grande vantagem é que eles podem ser instalados em qualquer ponto do ambiente e vão ficar super discretos. Alguns nem têm moldura aparente. A desvantagem é que eles não acompanham as mudanças de layout. Se você muda o móvel de lugar, ele não vem junto. Importante, evita colocar ele em cima de TV para não causar aquele reflexo na tela, ou se não em cima de cadeira, sofá, poltrona, para não causar ofuscamento. Sabe aquela sensação ruim de olhar direto para uma lâmpada? É isso. Os trilhos são uma ótima opção para você iluminar uma grande extensão com apenas um ponto de alimentação. Depois de instalar o trilho, que é vendido por metro, você prende os spots que são comprados por unidade. Aqui eu tenho vários modelos de spots e dá para colocar quantos spots você quiser na posição que você precisar. Além de ser ótimo para iluminar uma parede com quadro, o spot também pode ser usado perto de um guarda-roupa para iluminar dentro do armário. Ele complementa a iluminação geral. Eu já fiz isso várias vezes no Decora. As luminárias de parede, ou senão as arandelas, servem para destacar uma parede ou um quadro sem roubar espaço no piso ou nas mesas, por exemplo. Tem modelos que projetam a luz para cima, para baixo, para os lados, tem iluminação difusa, indireta e muito modelo de arandela. Os modelos com tomada só precisam de fixação na parede. São esses daqui, ó. Eles vêm com um interruptor e um pino para você ligar na tomada. Já os modelos com um interruptor próprio, eles vão precisar de uma caixinha embutida de elétrica. Tipo esse daqui, ó. O modelo Tartaruga distribui luz para todos os lados. Existe também uma versão blindada usada para áreas externas e que pode ficar exposta à chuva e umidade. Apesar do design da peça influenciar um pouco a altura, de modo geral as arandelas podem ser instaladas entre 1,80 e 2,20 do piso. Já nas laterais do sofá ou se não da cama, é legal você instalar a arandela entre 1,20 e 1,40 do piso. No banheiro, além da iluminação geral, é legal você ter uma luz no espelho. A dica é não usar apenas a luz do teto. É legal você usar duas arandelas nas laterais do espelho para o rosto ficar iluminado de uma maneira uniforme, sem sombras. Eu também falei sobre o melhor tipo de lâmpadas para esse caso lá no outro vídeo. A luminária de mesa é super versátil e pode ser apoiada em várias superfícies diferentes. Sobre uma mesa lateral, um aparador ou mesmo sobre uma estante. Tem uma infinidade de modelos, desde o clássico abajur com cúpula de tecido até os mais modernos com lâmpada aparente. A luminária de mesa com uma luz focada tem uma cúpula que direciona o facho de luz. A gente usa muito em cima de escrivaninha, por exemplo. E, em geral, esses modelos eles têm braços articulados, como esse daqui, ó. A luminária de luz difusa é o icônico abajur com cúpula, que pode ser de fibra, tecido, metal, plástico. Cada um desses materiais vai dar um efeito diferente de luz. O abajur é uma peça de decoração super prática porque você não precisa de uma instalação especial. É só ligar na tomada. Eles são grandes aliados na decoração e ajudam a iluminar aqueles pontos onde a iluminação geral não chega. A dica na hora de escolher uma luminária de chão é você definir o modelo de acordo com a disposição dos móveis e dos objetos de decoração. Existem modelos com cúpulas que vão criar um foco direto. Isso é ideal para canto de leitura. Já modelos como esse daqui, com cúpula ou se não com um anteparo de vidro, dão um efeito de luz mais difusa. Esse tipo de luminária também pode ser usado próximo da área de refeição. E é uma ótima opção para quem gosta de mudar a mesa de jantar de lugar. A luminária de piso vai junto com a mesa, coisa que o pendente não faz. Os balizadores são aqueles pequenos pontos de luz instalados perto do chão, no piso ou senão na parede. Eles são utilizados em escadas e corredores para iluminar ou senão para sinalizar o caminho. Normalmente são modelos embutidos na parede, mas também existem os sobrepostos, tipo esse daqui, ó. Além de decorativos, eles também são um item de segurança.
nas escadas, eles iluminam os degraus. E aí, gostou? Então dá um like pra gente. E olha, não deixa de ver o vídeo que a gente já publicou aqui sobre lâmpadas. Acho que foi uma super recapitulação, assim, né, desses tipos que a gente viu e muito bem ilustrado. Então, acho que dá uma dinâmica legal e é o tipo da informação que a gente tem que repetir um pouquinho para memorizar. E aí, claro, quando precisar definir aí alturas, posições, consulta rapidamente aí as alturas padrão e é muito fácil de encontrar essas informações. Só fiquem atentos para ter esse cuidado, né, de posicionar corretamente. Tá? Estamos aí 4:11, e antes de encerrarmos, deixa eu abrir o exercício 3, a gente olha juntos o enunciado, e aí vocês estão liberados aí uns minutinhos para se organizarem para a próxima aula. Diminuir um pouquinho. Tá? Então, esse é o nosso terceiro e último exercício desse trio, o trio dos exercícios práticos. Então, aqui estão os links desses dois. Eu acho que eu coloquei um sobre lâmpadas, que é bem legal também, que a gente não assistiu agora, então não deixem de assistir. O primeiro link é do vídeo que a gente viu sobre tipos de luminárias, aplique, sobrepor, embutidos, arandelas, e o segundo sobre tipos de lâmpadas, também vai ser legal para dar uma recapitulada em tudo que foi dito, de uma maneira, às vezes, até meio rápida, assim, nessa nossa aula aí, condensada desse conteúdo de iluminação. E aí, após assistir os vídeos, tem um texto bem interessante para vocês consultarem, que se chama As 10 Regras de Ouro de Iluminação. E, a partir disso, então, é que a gente bolou o exercício. Podem fazer nas suas casas ou nas casas de amigos, onde vocês, né, quiserem exercitar. Nossa sugestão é que vocês então, primeiro, fotografem os ambientes. E sempre quando a gente quer mostrar um espaço, a gente tira fotos gerais e fotos dos detalhes, né? Sempre para dar ideia geral. Façam croquis esquemáticos, pode ser à mão, quem quiser pode ser no computador, e com as medidas, não é aquela medida exata, mas é a proporção. Se é mais retangular, se é mais próximo de um quadrado, isso vai influenciar na distribuição da iluminação. Então, isso a gente sugere, então, em planta baixa, e mostrar, né, a distribuição da iluminação. Claro que do layout também, já vimos que a iluminação tem tudo a ver com o layout. Aí vocês vão descrever com apontamentos relacionados, né, a essas fotografias, a esses croquis, aspectos relevantes da iluminação. Vão dizer qual é esse ambiente, o índice de reprodução de cor das lâmpadas existentes, busquem essas informações. Eu sei que às vezes vocês não vão conseguir, porque não tem mais a caixinha, mas vamos tentar. E o que eu acho que é legal também desse exercício, além de mostrar uma situação existente, vocês vão buscar informar, né, fazer alguma sugestão, dizer o que poderia ser melhor adequado, podem descrever, né, se no local vocês identificam que a luz é branca, neutra ou quente, e se você acha que isso está bem ou deveria modificar. Se o foco é mais direcional, difuso, se tem a iluminação geral, decorativa e de destaque, tá? Identifique e proponha cenas de iluminação, quantifique pontos de luz, observem a potência das lâmpadas, cores dos ambientes, tá? Então, completamos assim o nosso conjunto dos 3 exercícios, todos eles formatados em PDF. A gente sempre sugere usar como referência, como se fosse uma prancha A3, que aí a projeção aqui, passar as lâminas, fica num tamanho adequado. E o texto esse das regras de ouro na iluminação está transcrito aqui abaixo, tá? Então, fica para vocês
lerem, analisarem e usarem no exercício. Estou passando aqui só para vocês visualizarem e pronto. Tudo isso já está no Moodle. Agora sim, 4h15, o que nós podemos ainda esclarecer? Alguma pergunta? Pode ser sobre esse exercício de hoje ou os anteriores. E se alguém não estava no início, quando a gente combinou, que semana que vem a gente vai se ver, a gente vai se encontrar lá na PUC. Doutora, eu queria Eu não estava no início. Ah, tá. A aula que vem, nós vamos nos encontrar... Puxa, alguém anotou a sala? 302, né? Não quero dizer bobagem. Na sala 302 do prédio 30, vamos ter um início de aula com uma projeção e depois nós vamos juntos circular no campus até o local de onde nós vamos fazer o exercício do semestre. Ah, tá. Tá bom. Então, E aí, bom, aí vocês que vão ter aula na sequência online, é isso? Por exemplo, a aula que vem, terça. Eu também, tá? Eu estou pensando como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou levar um note, não sei, estou pensando ainda.